Olá, queridos. Vamos nessa aula corrigir os exercícios da página 90, que é do encerramento do capítulo, que vai até a página 96. No exercício 1, você tem 5 alternativas e você tem que descobrir quais são as certas. As únicas 2 alternativas corretas são a alternativa 3, o Brasil pertence ao hemisfério ocidental, e a alternativa 4, o Trópico de Capricórnio corta o território brasileiro em sua porção sul. Já a questão 2 é muito fácil. A linha imaginária que corresponde ao marco inicial 0 graus, de fusos horários se é fuso horário, só pode ser meridiano de Greenwich. Questão 3 também muito fácil, né? Na letra A, no continente americano, de acordo com o segundo tratado da Espanha, onde se localiza o Brasil? A leste do meridiano do Tratado de Tordesilhas. Na América do Sul, localizado na porção centro-oriental da América do Sul, de acordo com a dimensão territorial, é o 5º país em extensão territorial. O exercício 4 quer saber quais são os países que não fazem fronteira, você já sabe, Chile e Equador. O exercício 6 te pergunta por que houve um tempo que o Brasil só tinha 4 fusos horários e depois passou a ter 3 e hoje são 4 novamente. Simplesmente por causa da extensão territorial do Brasil de leste a oeste, é preciso integrar essas regiões. Então, se deu maior o número de fusos horários, chegando a 4. O exercício 7 é um exercício clássico de fuso horário. Mesmo não apresentando mapa, a grande maioria dos exercícios não apresenta mapa, justamente para forçar o aluno a pensar. E aqui o exercício clássico é porque o jogo acontece em uma localidade e tem pessoas vendo o jogo por televisão em outra localidade. E quer justamente saber a hora que a pessoa teve que ligar o aparelho de televisão. O que você tem que fazer? Lembrar onde o jogo começou, voltar em meridianos ou avançar em meridianos para descobrir as horas. O resultado aí será: João vai ligar a televisão às 20 horas e 30 minutos, Dandara às 19h30 e a Ana às 18h30. Já a questão 8 é uma questão de leitura, né? Você tem que pegar o livro e ler. Ao ler o livro, você vai descobrir que as consequências do Tratado de Petrópolis para o Brasil foram 2. O Brasil teria que devolver à Bolívia as terras do Mato Grosso, além de pagar uma pesada multa de 2 milhões de libras. E além disso, ele teria que assumir o compromisso de construir uma estrada de ferro para a Bolívia que pudesse escoar sua produção. Questão 9 também é uma questão de observação. Pergunta para o aluno quais são os países de todo o continente americano aí que possuem as menores fronteiras em relação ao Brasil. Só existem 2, Suriname e Bolívia. Questão 10. A formação do território brasileiro no período colonial resultou de vários movimentos expansionistas e foi consolidada por tratados no século XVIII. Assinale a opção que relaciona corretamente os movimentos de expansão com um dos tratados de limites. Só tem uma alternativa, letra C. O Tratado de Madrid revogou o Tratado de Tordesilhas e deu ao território brasileiro com formação semelhante à atual. Qual que é a única diferença desse período para o atual? Naquele período tínhamos território, atualmente temos só Estado. Questão 12, estou pulando a 11 porque a 11 é só você ver as consequências lá, uma questão simples. As alternativas vão ficar falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Na questão 12, você tem uma fala do rei Francisco I, rei francês. A fala é: gostaria que espanhóis e portugueses mostrassem aonde está o testamento de Adão que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Você tem que lembrar aqui, queridão, que naquele momento Portugal e Espanha estão disputando o mundo com base em quê? Em conquista territorial. E o rei francês se sente incomodado por isso, porque ele quer dizer: quem deu direitos a Portugal e Espanha a dividirem o mundo? Será que foi Adão? Na criação de Deus, Adão teria dado esses direitos para Portugal e Espanha? Então, o que o rei está questionando? Justamente o Tratado de Tordesilhas.
Questão 14. Na questão 14 eu vou ler o enunciado para poder te explicar. Você olha no mapa aí na sua tela que eu vou projetar nesse slide. Devido à grande extensão territorial do nosso país, se diferencia dos outros pela diversidade climática, pela posição geográfica, pela latitude, pela configuração do território e pelos sistemas atmosféricos. Observe o mapa do Brasil abaixo e identifique os tipos de clima característico das regiões indicadas pela letra A, B e C. Então, o que a questão quer? Que você identifique os climas conforme as letras. Então, por exemplo, letra C, qual o tipo climático que vai ocorrer no sul do país? Olha para as alternativas. Letra B, qual é o tipo climático que vai ocorrer justamente em Belo Horizonte, Minas Gerais? E letra A, então vamos começar de A, B, C. Letra A, tropical úmido? Não, né, querido? Equatorial? Muito menos. Equatorial é lá em cima, perto da linha do Equador. Tropical semiúmido? Sim. Letra B, tropical de altitude? Sim. E letra C, subtropical, porque está abaixo do Trópico de Capricórnio. Dá uma olhadinha no mapa aí, localiza o Trópico de Capricórnio e o tipo climático C. A questão 15 parece questão do sexto ano, né? Tem um ponto no mapa, ponto A, e pede para você localizar esse ponto A no hemisfério. Se você errou isso aqui, querido, bora estudar. Só tem uma alternativa. O ponto A está localizado no sul ocidental. E por último, e não menos importante, nós temos a questão 16, que parece ser difícil, mas é muito fácil. Olha só. O enunciado da questão, para eu não ler, mas para ficar fácil para você, vai falar da Copa do Mundo sediada no Brasil em 2014. E vai citar que teve um jogo que foi em Curitiba, e esse jogo começou às 13 horas. E Curitiba está localizada a 45 graus oeste. E depois vai falar que Nova York está localizada a 75 graus a oeste e Paris 15 graus a leste. Você tem que lembrar o seguinte, cada meridiano cruzado equivale a 15 graus, que é o mesmo que 1 hora. Confere? Então raciocina comigo. Se em Curitiba são 45, eu estou indo para o oeste, eu estou diminuindo a hora. Confere? Então 13 horas em Curitiba, cruzei mais 15 graus, 45 mais 15, 60, eu cairia para meio-dia, 60, cruzei mais um meridiano, vou chegar a 75, seriam 11 horas. O enunciado fala na questão aí que Nova York e Paris adotam o horário de verão, você adianta 1 hora, então o horário certo seria 11 horas da manhã. Mas como eles têm horário de verão, adiantou, foi para 12. O mesmo raciocínio você faz com Paris. O que você vai descobrir? A alternativa correta só tem uma, letra D. Com isso, querido, nós terminamos a primeira etapa. Os 4 capítulos da primeira etapa já foram vistos. O que Vossa Senhoria tem que fazer? Anotar em seu caderno, por parágrafo, tudo aquilo que você viu e ouviu. Anotar por quê? Porque é o jeito que você vai ter que estudar. Em tempos de quarentena, o máximo que eu consigo fazer para você é gravar áudio e tirar suas dúvidas. Do contrário, a gente pode tentar fazer uma videoaula, não sei se a Marlene consegue, a gente faz uma videoaula pelo Meet, você pede a sua mãe ou seu pai para baixar isso ou no seu computador ou no seu celular e eu consigo conversar com você para tirar suas dúvidas. Mas a próxima aula eu vou fazer uma revisão geral e aí você estará apto para a prova, ok?